isso aí, galera. A quarta temporada de The Crown chegou na Netflix e a gente já pode dizer que é uma das temporadas aí mais polêmicas da série. Tivemos personagens novas, Lady Diana, Margaret Thatcher. Então nesse vídeo a gente vai fazer o veredito dessa quarta temporada. A Oi Fibra é a internet oficial da CCXP Awards e nesse mês de Black Friday tem promoção. 500 megas de download e 250 de upload. Então se você está em busca de ter estabilidade para suas transmissões, não precisar ficar esperando o vídeo nenhum carregar, acessa o link que está disponível na descrição desse vídeo e saiba como adquirir a sua Oi Fibra. Mas antes da gente falar sobre Betinha e família, assina o canal, curte esse vídeo, ativa o sininho e acompanha toda a cobertura de The Crown lá no omelete.com.br. Exatamente, Nath! Estamos aqui para falar da quarta temporada de The Crown e assim, posso dizer que é uma das temporadas mais aguardadas, especialmente pela figura da Diana, e eu gostei muito de como ela foi representada, assim. Fiquei muito surpresa, porque a série avançou bastante até na história, achei que eles iam contar muito mais o começo, mas assim, a Diana, eu escrevi isso na crítica que tá no Omelete, é impossível você não olhar pra essa mulher quando ela tá em cena. Não, a atriz realmente conseguiu pegar ali o espírito da Diana, mas eu confesso que eu tava achando que a temporada ia ser muito mais sobre o relacionamento do Charles e da Diana, e é bastante, mas temos uma outra personagem muito importante, que é Margaret Thatcher, a maravilhosa Gillian Anderson, tá, assim, absolutamente incrível nesse papel de uma pessoa que eu acho particularmente detestável, mas então eu amei odiar ela na série, e acho que tem esses dois pontos aí que a gente vai falar bastante, que são os highlights dessa temporada, que talvez seja uma das melhores depois da primeira, assim, na minha opinião, que maratonei recentemente tudo, porque eu não tinha pego desde o começo, eu acho que essa temporada tá ali no seu melhor do The Crown. Exatamente, Nath. Assim, eu também fiquei esperando que ia ter muito mais da Diana e do Charles, e ia ter até alguns episódios em que eles não aparecem, eles tentam dividir bastante o tempo de tela com a Margaret Thatcher, e achei muito interessante exatamente isso, né? Ela é uma figura histórica que a gente não gosta, ela não é pra gente gostar dela, mas o jeito que a Gillian Anderson acrescentou camadas e mostra um pouco da vida pessoal dela com a família, a paixão pelo filho que ela tem, a relação com a filha e a relação com a mãe, e aí de repente você começa a montar um quebra-cabeça de como aquela mulher se tornou quem ela é, né? Exatamente, assim, tem uma, acho que como toda boa produção, tem uma tentativa de humanizar o personagem, porque os personagens, mesmo aqueles que a gente acredita que realmente são vilões da vida real, eles têm vários lados, várias facetas, são personagens bem complexos, né? Só teve uma coisa nessa tentativa de humanizar a Thatcher que eu não gostei muito, que eu acho que algumas decisões políticas dela, que a série, o modo como a série coloca, parece que são decisões que ela toma por causa da vida pessoal dela. Então, a gente tem, por exemplo, um episódio que eu acho muito bom, que é o episódio 8, o episódio 8 é muito bom, que é sobre um impasse que existe ali entre a rainha e a Margaret Thatcher para colocar sanções contra a África do Sul, né? A gente tá ali na época do Apartheid e a Thatcher, ela é contra, e todos os outros países da Commonwealth, que é esse grupo de países que, enfim, que a rainha ainda é rainha deles, apesar deles não serem colônia, eles querem fazer sanções e a Thatcher é contra, então fica toda uma tensão entre a rainha e a Thatcher. Olivia Colman, Gillian Anderson, tem umas cenas ali que é sim, merece o clichê duelo de titãs. Se fosse um filme, seria digno de Oscar. Mas em determinado momento aparece a Thatcher falando que o filho dela, que é o seu queridinho, o seu preferido, tem negócios na África do Sul. Então eu achei isso um pouco complicado, porque é um pouco aquele clichê de que as mulheres são muito emocionais e tomam decisões sempre baseadas nessas emoções, no cuidado com a família, e me parece que isso foge um pouco do personagem histórico da Thatcher, que era conhecida como a Dama de Ferro, afinal, né? Que era aquela pessoa que tomava decisões sem levar as emoções em conta a maior parte do tempo. Acho que esse é o único ponto que eu não gostei. De resto, Gillian Anderson tá perfeita, detestável e ao mesmo tempo complexa, então vale a pena. Não, e falando até sobre esse ponto que você falou, Nath, tem um momento ali, né, do desaparecimento do filho dela,
e mostra que ela não toma algumas decisões naquele momento, ela não quer falar com ninguém e tudo. E é outro momento também que traz isso, sendo que a própria personagem fala, né? Ela critica as mulheres por isso. E o primeiro diálogo dela com a Elizabeth, inclusive, é um dos melhores que eu já vi em The Crown. Porque a Elizabeth tá empolgada de ter uma mulher como primeira-ministra, né? Ela já lidou com vários primeiros-ministros, ela tem muita experiência nisso. E ela tá ali com o Philip e ela tá assim, não, mas pô, pode ser legal. Quando a Thatcher entra assim no escritório, que ela fala, não, mas mulheres não são boas pra essas coisas, não. A Elizabeth fica tipo, é o quê? Como assim? Como assim? Como você é uma mulher que está nessa posição e você tem esse tipo de pensamento? Como que isso é possível, né? Não, a Elizabeth fica bem surpresa, mas acho que é uma coisa que é meio fiel ali ao caráter da personagem, né? Que inclusive é mostrada como, apesar de ser primeira-ministra, ainda quer preparar todas as refeições para sua família. Na viagem que eles vão visitar a propriedade da rainha na Escócia, ela quer desarrumar a mala do marido, não deixa nenhum daqueles empregados ela fazerem. É muito engraçado, porque ela não se acostuma com os costumes da família real, e ela acha que eles são selvagens, assim, é muito engraçado essas cenas. Esse episódio, inclusive, acho que vale a gente comentar, né, que é o teste de Balmoral, é o segundo episódio, e coloca, assim, meio em contraste a Diana e a Thatcher, né, o modo como a Thatcher não se encaixa naquele mundo da realeza, dos protocolos, de todas as convenções, dos jogos, do lazer que é muito aristocrático, eles vão caçar no meio da lama da Escócia, não sei o que. Ela acha tudo aquilo horrível, né? E a Diana, que seria aquela princesa perfeita, aquela pessoa que todo mundo acha que não existiria um par melhor pro Charles, se encaixa perfeitamente naquilo. Então acho que esse episódio é muito bom em mostrar esse contraste, mas depois, claro, que a gente vai descobrir que o teste que a Diana passou não é o suficiente para garantir a felicidade daquele casamento, né? E o que é muito doido, porque The Crown já veio, né, desde a terceira temporada, construindo ali a relação do Charles com a Camila, então já tá estabelecido que eles se conhecem há muito tempo, que ela tem uma intimidade com ele, que ele gosta dela, enfim. E aí tem esse momento, né, de que ela não é a esposa ideal, a família dele jamais aceitaria isso. E aí vamos procurar quem é a jovem ideal, né? E aparece a Diana, inclusive o Charles namorava a Sarah Spencer, que é a irmã mais velha da Diana, mas tem toda uma coisa de você ter alguém jovem, alguém que não tem ex-namorados, que não tem passado, e surge essa jovem perfeita. E eu até coloquei na minha crítica, que tá lá no Omelete, que parece até que eles fazem um paralelo nesse episódio com o próprio servo que tá machucado nas propriedades da família real, como se a Diana fosse, né, esse ser inocente que ela tá assim deslumbrada pela realeza, ela gosta da atenção que ela recebe, mas ela não faz ideia exatamente no que ela está se metendo, do tamanho daquilo, né? Ela acaba ficando amarrada numa dinâmica ali que faz muito mal a ela, e a gente até vê a série mostrando, acho que de uma forma muito importante, a questão da bulimia da Diana também. Os episódios, eles têm um aviso no comecinho, tal, falando sobre isso, e mostra que ela precisava, sei lá, colocar isso pra algum lugar, né? Porque ela tem um sonho que eu acho que muitos crescem com esse sonho, né, da família real, de príncipes e princesas, e ela esperava o amor do Charles, e ela nunca conseguiu ter o amor dele. E isso destruiu ela por dentro, né? Eu gosto muito da maneira como a série constrói a relação dos dois, porque você poderia criar a Diana como vítima, o Charles como vilão, ou o contrário, e eu acho que a série faz muito bem o arco dos dois, de mostrar que os dois estavam presos ali numa situação que ia muito além deles, e claro que os dois tinham sua culpa nas coisas que estavam dando errado. Então, do lado da Diana, né, ela sofre muito, ela tem a bulimia, que realmente é muito importante o modo como é retratado, mas ela também é alguém que gosta daquela atenção, que acha que merece mais espaço e até mais amor mesmo dentro da família real, e não entende que dentro da concepção deles ali, né, como o próprio Philip fala no último episódio, o centro de tudo é a rainha, todos são periféricos, todos são outsiders, e ela não consegue muito bem lidar com isso. Então os melhores momentos dela, na verdade, são os momentos onde ela tá recebendo o amor do público, né. E o Charles, por outro lado, ele é bem babaca com a Diana em muitos momentos, né, dá uma raiva dele em vários momentos, mas ao mesmo tempo
você fica com um pouco de pena dele, porque aquela situação também não foi criada por ele, né? Ele foi empurrado para aquela situação, ele tá desde o começo dizendo o amor da minha vida é a Camila, o amor da minha vida é a Camila, e então também, enfim, ele acaba reagindo dessa maneira, tratando a Diana mal e realmente em muitos momentos não tentando fazer o casamento dar certo, inclusive antes mesmo dela se casar, né? Isso era uma coisa que eu não sabia sobre a Camila, que houve todo esse plot aí pra não deixar, pra ela se casar logo e não haver a possibilidade do Charles querer casar com ela. Então, os dois ali, eles sofrem muito, eles fazem um ao outro sofrer e ninguém é culpado e também ninguém é inocente ao mesmo tempo, né? É o tipo de relação tóxica, né? É uma relação abusiva dos dois lados, de certa forma ali. E a gente tem esse momento em que a Diana se transforma, né? Como a gente ficou conhecendo ela como a princesa do povo. E isso deixa o Charles muito enciumado, porque ele quer essa atenção, né? Ele é o herdeiro, ele é o príncipe, né? Só que a Diana, ela é muito carismática e eu acho que ela buscou, exatamente como você falou, fora dali do contexto da família real, o que ela não encontrou ali, ela foi tentando encontrar de outras formas, e ela quebrava vários protocolos, né? De abraçar pessoas e de chegar perto e tudo. E também eu achei muito interessante, só foi pincelado um pouco nessa temporada, a Diana como mãe, né? Porque ela se apega muito aos filhos também dentro dessa dinâmica. E eu acho muito interessante o discurso que ela faz sobre o William, né? Que ela fala que dentro desse contexto em que as pessoas são frias, eu quero dar amor para esses meninos, para eles crescerem com um pouco de humanidade. E a gente sabe que, assim, até The Crown mostrou isso, que a própria Elizabeth, assim, não participava muito da criação, você tem babá, você tem tutor, você tem gente para fazer tudo. E a Diana sempre estava presente, levava nas viagens, ela não queria ficar longe deles. Então é interessante esse desenvolvimento também, né? Pra a gente que sabe a história, como eles sentiram a perda da mãe no futuro, como que ela se agarrou à maternidade também, né? Exatamente. E é interessante também como fica muito claro que é uma nova geração que não consegue aceitar aqueles preceitos que para Elizabeth são super importantes, né? Aquela ideia que a avó dela passa para ela na temporada, acho que é na segunda temporada, ainda com a Claire Foy como atriz que interpretava a Elizabeth, de que ela é a coroa e ela não pode demonstrar ser uma pessoa. Ela não pode mostrar sua humanidade, porque o poder, a sedução da realeza é esse mistério, é essa distância das pessoas normais, de uma vida normal. E a Elizabeth até tem alguns problemas com isso lá no começo, mas ela completamente entra nesse papel e se torna isso. E acho que a Olivia Colman, nessa temporada, ela termina essa transformação de se tornar essa pessoa muito fria mesmo, assim, né? Claro que tem alguns momentos ali de humor e tal, mas muito mais próximo daquilo que a gente vê a Elizabeth publicamente mesmo hoje em dia, né? Acho que na interpretação da Claire Foy ainda tinha um pouco mais de humanidade, um pouco de vulnerabilidade, acho que principalmente, que agora a Olivia Colman se livrou completamente, né? E tanto o Charles quanto a Diana não conseguem entrar nesse estado, digamos assim, né? Eles não aceitam, eles não acreditam que tem que ser assim. E eles sofrem por causa disso, e a série mostra isso bastante. Então isso ecoa também bastante com o que a gente tem da família real atualmente, né? A gente vê a saída do William e da Meghan Markle do contexto de família real, exatamente porque a história, ele vê a história se repetindo, né? Parece que a realeza não aprendeu muito com isso, né? Mas essa quarta temporada de The Crown termina, assim, no momento... Eu acho que foi meio abrupto a forma que terminou, assim, você fica tipo... O que vai acontecer, mas eu acho que a ideia foi exatamente essa, de terminar ali com foco na Diana, e acho que no foco dela percebendo, assim, até por alguns documentários que eu vi, que é após o nascimento do Harry, que ela dá um estalo que esse casamento acabou. Então eu acho que vamos começar a próxima temporada aí já tratando da época da separação do Charles e da Diana, que foi um escândalo. Eu só imagino como é que a série vai mostrar, assim, esse escarcéu completo que foi na família real nessa época. É um desafio que tem agora pra quinta temporada, porque tá muito próximo do nosso próprio tempo, então as pessoas estão cada vez mais preocupadas, inclusive em comparar com a realidade, e eu acho que a gente vai entrar direto nesse escândalo aí do divórcio do Charles e da Diana, e provavelmente também deve ser a temporada da morte dela, né? Então
muitas expectativas, mas não vamos criar tantas expectativas porque eu fiquei esperando o casamento e o vestido apareceu numa cena só. Cancelaram um monte de série da Netflix pra fazer aquele vestido que aparece durante 10 segundos. Então a gente pode segurar um pouco as expectativas pra próxima. Exatamente, mas assim, essa temporada de The Crown pra mim foi uma das melhores até aqui. Acho que eu sempre dou nota alta pra The Crown, eu nunca consigo dar nota baixa porque eu acho a produção muito boa, mas eu gostei de como a série conseguiu manejar esses dois grandes núcleos, né, Diana e Thatcher, e eu acho que vale muito a pena assistir. Inclusive, Júlia Sabaga, da redação do Omelete, ela não tinha assistido as 3 primeiras temporadas e ela quis assistir a 4ª temporada por causa da Diana, né, tem todo esse rolê. E assim, se você não assistiu as 3 primeiras, mas você sabe ali, essa é a rainha, esse é o rei, esse é o príncipe, pode partir pra 4ª se você quiser. Dá pra assistir, você vai entender o contexto do que tá rolando ali e vai seguir nessa história que eu acho que vale muito a pena assistir. Mas olha, eu recomendo começar do começo, porque até quem não liga muito pra realeza como eu, que sou uma ferrenha anti-imperialista, eu fui pega por essa história aí e, enfim, agora eu já quero a próxima temporada. Fiquei triste de terminar a 4ª muito rápido, então acho que vale a pena ver lá desde o primeiro. E prestem atenção que meu coração anti-imperialista gostou muito de quem fez a legenda. Em que em nenhum momento chamaram as Ilhas Malvinas de Falkland. Preste atenção nisso, temos ali alguém que é muito amante da Argentina fazendo essas legendas. Exatamente, galera. Então deixe nos comentários o que você achou dessa 4ª temporada de The Crown, se você gostou de como a Diana foi retratada, se você gostou da Thatcher, o que você tá esperando pro próximo ano da série. E não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho e fica de olho que a gente vai cobrir tudo que puder aqui no Omelete. Valeu, galera! Valeu, gente!